11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele abençoa, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, há necessidade no crer em Deus de ter um relacionamento íntimo com Ele, para que Ele verdadeiramente possa ser o teu Deus. Para isso precisa fé. Fé que Ele é o único Deus, que Ele é o único Salvador, que Ele é o único capaz de nos guiar nesse mundo. Essa igreja diz que crê em Deus. E nós temos isso visto na vida das pessoas. Por quê? Porque nós damos testemunho dessa crença. Nós vamos além do pensamento. Nós colocamos em prática essa crença. Por quê? Porque a fé verdadeira em Jesus Cristo transformou a nossa vida e nos leva a ter uma conduta compatível com aquilo que nós dizemos que cremos. Crer qual o efeito que causa em minha vida e na tua vida. E principalmente, para o salvo em Cristo Jesus, qual o efeito que causa na vida de outras pessoas que ainda não creem no Salvador. Nós vamos ver aqui na vida de Daniel, em primeiro lugar, nós vamos ver 3 tipos de crença, mas em especial na vida de Daniel, é um crer profundo em Deus. Versículo 22, ele declara: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito digno de eu estar aqui na cova dos leões. Então, o efeito na vida de Daniel mostra a fé dele e mostra um impacto na vida de outras pessoas. A resposta de Daniel é de uma pergunta feita pelo rei no capítulo 20. Depois de Daniel jogado nas covas dos leões, o rei chega a ele e diz: e chegando à cova, clamou por Daniel. Depois de Daniel estar na cova dos leões toda aquela noite, com voz triste, o rei, e ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, tenha tido poder de te livrar desses leões? Então havia um decreto por parte de Dário, instigado pelos administradores, assim como Daniel era administrador das províncias, das 120 províncias. Esses invejavam Daniel e obrigaram o rei a fazer um decreto que, pelo prazo de 30 dias, ninguém poderia fazer oração, petição, senão ao rei Dário. E aqueles homens, sabendo disso, que Daniel era servo de Deus, que ele orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, conforme havia sido ordenado, ele não deixou de procurar a Deus, porque é o Deus que ele cria. E isso, esses administradores fizeram saber ao rei: ó rei, esse servo aí de Deus está quebrando o teu mandamento. Ele está orando a um outro Deus que não a ti. E aí diz no nosso decreto que eles induziram o rei a fazer, que quem não cumprisse esse decreto deveria ser lançado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque não podia ser quebrado esse decreto. E o rei, pesaroso, lançou Daniel na cova dos leões. Mas Daniel foi protegido. Então a fé de Daniel fez com que ele enfrentasse e vencesse dois tipos de fera. A primeira fera, os animais. Olha lá o versículo 24. Os leões, que quando as pessoas eram lançadas, depois eles foram lançados lá, no momento que eles chegaram ao fundo da cova, eles foram triturados, esmiaçados pelos leões. Então Daniel enfrentou a fera animal e principalmente Daniel enfrentou a fera dos homens. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros, governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer, no espaço de 30 dias, fizesse qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Então, com a fé de Daniel, ele enfrentou 2 feras, os animais e os homens. Mas ele, irmãos, permaneceu firme e fiel. Então é um desafio para as nossas vidas. Nós não temos perseguições no nosso país, mas nós ouvimos, lemos e vemos no YouTube quantos têm padecido quando lançados, talvez, numa cova, como foi lançado Daniel,
ou fuzilados por não negar sua fé, enfrentando esses homens que não querem servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Daniel. Então, a barra ficou pesada para Daniel, mas ele se manteve firme. Como seria a nossa condição, irmão, irmã, diante de uma circunstância como essa? 1 João 5, 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, tem a mesma fé salvadora que teve Daniel. E ele já venceu o mundo. Mesmo que a nossa carne seja aniquilada, a nossa alma, a nossa fé não vai ser abalada, porque nós estaremos na presença de Deus glorioso. E esta deve ser o nosso desejo, o nosso pensamento dia a dia, de testemunhar, desafiar as pessoas a crerem no mesmo Deus. Mas para isso, a minha vida, o meu testemunho tem que impactar a vida desses, como impactou a vida do rei, de que realmente vale a pena crer, independente dos perigos da circunstância, crer que Deus tem poder de nos livrar de todas as dificuldades. Fé foi o que Daniel demonstrou, venceu o maligno, e é uma exortação para nós hoje como igrejas, irmãos. A fé verdadeira traz vitória, traz livramento, seja qual for a área da nossa vida. Devemos confiar em Deus, que eu estou conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e a promessa do Salvador antes dele ir para o céu. Mas para isso, nós devemos permanecer firmes nos tempos da dificuldade. Hebreus 11, versículo 33, lá na galeria da fé é mencionado o que Daniel fez, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, falando aqui de Daniel. Daniel fechou a boca dos leões com a sua fé. Sabemos que foi o anjo de Deus que foi lá e fechou. Mas se Daniel não tivesse fé, Deus não fecharia a boca dos leões, para que ele pudesse demonstrar o Deus de Israel. Ele não estava lá na Babilônia de graça junto aos reis, primeiro Nabucodonosor e depois Dário. Eles não estavam lá por um acaso, não porque Deus deveria receber glória, porque lembra que o povo foi para o cativeiro porque não dava glória a Deus, buscava outros deuses. E Daniel está mostrando aqui diante desse monarca que vale a pena servir a Deus. Mas para isso a minha fé tem que ser inabalável, para que as circunstâncias não desviem o meu pensamento, a minha confiança. Porque eu estou olhando para Deus e eu não estou olhando para essas circunstâncias. Só Deus, o Deus verdadeiro, tem poder, pois ele enviou seus anjos e foi protegido. E Daniel foi retirado daquela cova sem nenhum ferimento. Imagina passar uma noite com leões famintos e não pense que os leões estavam alimentados. Não, eles estavam esperando o seu alimento, e Daniel era o alimento. Mas Deus não permitiu isso. Eles viram Daniel lá, claro que viram, sentiram o cheiro de Daniel, sentiram o cheiro da carne de Daniel, e eles estavam famintos, mas Deus não permitiu, porque a fé do seu servo tem o poder de, a vontade de Deus, sustentá-lo no momento da dificuldade. O crente deve viver com essa fé, irmãos, e não só responder a uma pesquisa, a uma indagação. A pessoa não precisa perguntar para mim, ela tem que olhar para a minha vida e ver que eu sirvo a Deus, que eu sou salvo por Jesus Cristo, porque a minha conduta é superior à minha palavra. Eu vivo realmente aquilo que eu creio em todos os momentos da minha vida. Tiago 2,18, mas se dirá alguém que tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O mundo hoje, irmãos, assim como o mundo daquela época, ele não vai nos julgar simplesmente porque nós dizemos que somos salvos, mas por aquilo que nós fazemos em relação ao que dizemos. Ele vai nos julgar. E aí eu posso ser um tropeço, ou eu posso ser uma bênção, como foi Daniel na vida de Dário, na vida daquele povo ímpio, aonde ele habitava. A fé sem obras pode ficar só na inteligência, só no intelecto. Sou salvo, mas não passa disso. Sou um estorvo aqui nesse mundo, porque a minha fé, eu não pratico ela, não demonstro com o meu testemunho de vida, de confiança em Deus.
Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Primeiro somos salvos pela fé, pela graça e pela fé, e não pelas obras. Agora as obras devem demonstrar, devem seguir a nossa vida de fé. Elas são a chancela de que eu realmente sou transformado. A obra não salva o homem. É por isso que o homem não se aproxima de Deus, porque ele acha que as suas boas obras são suficientes para justificar o seu pecado diante de Deus. Não, mas é a graça, a fé em Cristo Jesus que salva. Aí sim as nossas obras, elas não contribuem para a salvação, mas vão contribuir para impactar a vida das pessoas, para que também possam ter o desejo de crer em Jesus Cristo. Porque eu sou realmente uma pessoa transformada. Então, o nosso desafio em crer em Deus é tapar a boca dos incrédulos em tudo aquilo que eles possam dizer e pensar a nosso respeito. Podem até falar mal, como ouvi essa semana, um pobre coitado debochando dos crentes. No YouTube tem lá um miserável dizendo que os crentes vêm para a igreja para pastar, o seu pastor eles têm que pastar porcaria, debochando. Não, o crente ele tem que ter um testemunho digno, mesmo que sejamos afrontados por pessoas como essas, que se não se arrependerem, assim como tu, talvez que esteja presente ou nos assistindo pela internet, vão ter o mesmo destino que é o inferno, por rejeitarem o Deus de Daniel, o Deus em que eu creio e que muitos aqui presentes creem. Precisa crer verdadeiramente. O mundo vai passar, a concupiscência dos nossos olhos, o vigor da nossa vida física vai passar. Mas é nesse tempo que nós precisamos pensar em servir a Deus. Daniel era novo, ele foi para lá antes de 18 anos. E ele, desde o momento que se apresentou na presença de Nabucodonosor, o primeiro monarca, ele decidiu em se separar das coisas desse mundo. Propôs no seu coração de servir a Deus. E esse é o meu desejo para a tua vida, se tu não crê em Jesus Cristo. O dia para crer é hoje, porque nós sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. Então é um exemplo de crença no Deus verdadeiro e não da boca para fora, porque a vida dele mostrava isso. O grande Daniel foi respaldado por sua vida, mudou conceitos do rei e do povo, uma vida santa, um testemunho. O crente deve ter a mesma conduta na igreja e fora da igreja. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos, não deve enganar, não deve tentar passar os outros para ter uma vantagem. Vivemos num país onde a vantagem é tomada como, o engano é tomado como um trunfo, como um troféu, a pessoa que passa o outro para trás. Por quê? Porque o homem não crê em Deus, vive pelas coisas materiais, pelas coisas desse mundo. Não tem perspectiva de uma vida eterna. Daniel tinha perspectiva. E ele era bem conceituado no reino. Daqueles 120 administradores, o rei pensou em botar 3 como os principais. É só ler Daniel. E Daniel era o escolhido para ser o cabeça dos 3. Então ele tinha poder. E nem por isso ele negou a Deus. Podia perder tudo isso. Ia perder porque ia morrer. Mas ele não olhou para essas coisas, irmãos. Ele olhou para o Deus em que ele confiava. Assim como seus 3 amigos, quando foram lançados no capítulo anterior da fornalha de fogo. Rei, tu faz o que tu quiser, mas nós não vamos deixar de servir a Deus. Porque vinha do coração o desejo de fazer o melhor para a glória de Deus. E deve ser assim. Por isso que o efeito da fé na minha vida, o crer, ele tem que ser respaldado pela palavra de Deus, porque é aqui que nós encontramos a verdade nos libertará de todo pecado, de toda angústia, de todo sofrimento. Mesmo passando dificuldades, Deus vai estar presente, vai nos aliviar, vai dar a paz necessária. Viver pela fé de tal modo que tape a boca das feras. Este é o creio que causa efeito, que consome a nossa vida. Deve ser um desejo, dia a dia, eu pensar nisso. Daniel causou efeito sobre os leões, sobre os homens que o acusaram diante do rei, por meio do testemunho de vida, da sua fé, fidelidade e do poder de Deus. O rei e uma nação foram impactados, passaram a conhecer o Deus vivo. E agora, versículo 25 e 26, olha o que acontece depois do rei ver que Daniel saiu ileso da cova.
Então o rei, versículo 25, escreveu a todos os povos, nações e línguas, quer dizer, comunicou para todo o mundo. Ele avisou para todo o mundo, todos os povos, nações e línguas que moram sobre a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Então, o tiro saiu pela culatra. Aqueles que não queriam que Daniel adorasse ao Deus verdadeiro, agora é feito um decreto para que esse Deus seja o único a ser adorado em qualquer petição feita a ele. A fé de um homem se transformou. O pensamento de muitos, a Bíblia não narra, tá? A respeito de Dário, se ele se converteu ou não. Não narra sobre isso, mas afetou a vida dele. Botou uma minhoca na cabeça dele para ele pensar. E isso deve impactar nossas vidas. Nós não salvamos as pessoas, mas nós impactamos a vida das pessoas para que elas pensem entre o certo e entre o errado, entre o céu e entre o inferno, entre crer em Deus e crer nas suas boas obras. Nós devemos impactar. E se tu olhar capítulo 5, versículo 37, olha lá capítulo 5, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízos, e pode humilhar a quem anda em soberba. Eu louvo e exalço. Quer dizer, na vida de Dário nós não vemos uma transformação como aqui em Nabucodonosor. Nabucodonosor passou também por provações, e quando Daniel impactou com o seu testemunho a vida dele, ele foi transformado, e ele reconheceu, e ele foi salvo. Não cabe a nós, irmãos, saber quem vai ser salvo ou não. E se tu olhar lá no capítulo anterior, versículo 3, capítulo 3, versículo 47, antes Nabucodonosor já havia escutado sobre o Deus de Daniel, e não havia sido impactado, mas na segunda condição, ele foi impactado e transformado. Então, nosso testemunho deve permanecer. É isso que eu quero transformar a mente e o coração do irmão, pensar nisso. Se ele não deu bola para aquilo que tu fez de testemunho na primeira vez, continua na segunda, na terceira, porque não sabemos quanto é o tempo de Deus para salvar a pessoa. Mas a nossa vida deve continuar impactando essas pessoas. O nosso desejo deve ser sempre de glorificar a Deus, de exaltar ao Deus que nos guarda e que nos protege. Todo homem trema e tema diante de Deus. Que maravilha, irmãos. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus vai te usar onde tu estiver. Tu não sabe pregar, tu não sabe, talvez, dar aula para a escola dominical, mas tu tem uma vida que pode impactar a vida das pessoas muito mais do que uma pregação, às vezes, porque o teu testemunho é válido. E tu deve pensar nisso, onde tu estás. Deus escolhe, por mais que eu seja desprezível aos meus olhos, Ele me escolhe para que eu seja alguém do mundo salvo nessa terra. Aonde? Aonde tu está? Aonde eu não posso estar, mas tu pode. É para isso que ainda Deus nos mantém como salvos aqui nesse mundo. Versículo 22. O meu Deus, Rei. O crer profundo, então, Daniel mostrou, causou efeitos maravilhosos sobre os homens e sobre os leões. Os leões foram alimentados depois com quem? Com aqueles que tentaram acabar com a vida de Daniel. Eles, quando caíram lá no fundo da cova, já foram comidos. Então, esse é o primeiro tipo de crer. Um segundo tipo de crer, o crer superficial. O crer profundo de Daniel, agora o crer superficial. É o crer que não causa efeito na minha vida e nem na vida de quem olha para a minha vida. Muitas pessoas não têm testemunho, não causam impacto sobre os outros. Mais uma vez, o versículo, tu crês em Deus, faz bem. Os demônios creem e tremem. Os demônios dão o melhor testemunho de Deus. Eles falam que é um Deus, mas a vida dos demônios não tem transformação. A vida dos demônios
continua sendo contra Deus. E assim muitas vezes é com pessoas que vivem dentro da igreja, chegam dentro da igreja e não demonstram uma transformação em suas vidas. Não sei se é salvo, não sei se não é salvo. Se diz irmão na fé, mas a sua vida não impacta as pessoas. Nem dá testemunho pela sua própria vida de que realmente a pessoa é salva. Os demônios creem, estremecem, mas não alteram a sua conduta. A fé verdadeira mostra transformação de conduta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É uma conduta de uma vida transformada, segundo Coríntios 5, 17. Então, crer precisa dessa transformação e não como os demônios. Abre lá para Atos 8, Atos capítulo 8. Atos 8, vamos ler alguns versículos ali, ver uma vida de uma pessoa que crê superficialmente. Uma pessoa que crê superficialmente. Atos 8, 13, diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Aqui falando de Simão, ele ouviu a palavra de Deus e disse: eu creio na palavra. Mas olha, qual foi o comportamento desse homem depois dele dizer eu creio, e como ele se comportou? Pega lá os versículos 17 a 24. Simão creu, mas não demonstrou mudança em sua vida. O seu comportamento é um exemplo bíblico de uma fé superficial. Olha como ele se comportou. Então, versículo 17 a 24. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o teu pensamento do teu coração, pois vejo que estás infiel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então, versículo 17, veio o Espírito Santo sobre todos aqueles que creram, e eles demonstraram uma vida transformada. Versículo 18, Simão Pedro disse: toma aqui o dinheiro para que eu possa receber o Espírito Santo. Mas para aí, tu não disseste que creste? Tu tem que receber o Espírito Santo. Sabemos que na época, a manifestação de receber o Espírito Santo é diferente de hoje. Então, ele não teve a manifestação pública de ter recebido o Espírito Santo, mas ele disse que creu. E assim é hoje, irmãos. Muitos dizem que recebem Jesus Cristo como Salvador, mas saem da igreja, voltam para o mundo fazendo as coisas que o mundo lhes oferece e não tem transformação. Por quê? Não receberam verdadeiramente Jesus Cristo, porque não receberam o Espírito Santo de Deus. Sabemos que quando recebemos o Espírito Santo de Deus, quando cremos em Cristo, a nossa vida não vai ser transformada num passe de mágica. Eu não vou virar as costas, ir para casa e abandonar tudo aquilo que eu fazia de errado. Não, vai ser uma luta diária. Mas tu terás o Espírito de Deus que vai te convencer do pecado para que tu possa abandonar aquilo que não agrada a Deus e fazer as coisas que agradam a Deus. Mas a tua vida, dia a dia, vai demonstrar essa transformação. Não esse crer superficial aqui que quis dar dinheiro para receber o Espírito de Deus. Muitas igrejas pregam assim: dá para Deus que Ele vai te dar salvação, que Ele vai te dar benefícios materiais. Não é isso. Não é assim que funciona. Pensaste que compraria o reino de Deus por dinheiro? Não. Nem por dinheiro, nem por boas obras o homem vai se aproximar de Deus. É pelo arrependimento. Por isso que ele diz: arrepende-te. Versículo 22. Para que a tua vida seja transformada verdadeiramente e não esse teu crer da boca para fora, um crer superficial que não demonstra esse arrependimento. Muitas pessoas dizem abraçar a fé como esse Simão,
mas não fazem nada reto diante de Deus e nem diante dos irmãos que dizem ter comunhão. Por quê? Porque não tem fidelidade, não tem transformação, assim como Simão não teve, né? Tem aquele crer dos demônios, aquele crer superficial, que Deus existe, até que Deus vai me julgar um dia, mas eu não quero crer nesse Deus. Versículos 22 e 23 ali de Atos 8, ele fala: infiel de amargura, Pedro foi profundamente no coração daquele homem. Ah, mas vai me magoar. Ah, mas o homem se sentiu ofendido. A palavra de Deus tem que ofender o coração do homem para que o homem se arrependa, para que não tenha esse crer superficial, porque senão ele vai confiar sempre em si e nas suas boas obras para não crer em Deus, como creu Daniel. Não importa que a palavra te ofenda, importa que ela te transforme, porque ela não volta vazia, ela faz a obra do teu coração. Cabe a ti escolher se quiser continuar sendo ofendido com a palavra de Deus ou ser transformado. Mas um dia saiba tu, se não crê em Jesus Cristo como Salvador, que tu vai prestar conta se continuar, talvez com uma fé, um crer superficial no Deus verdadeiro. Então Simão tinha um crer que não causou efeito na sua vida e demonstrou para os outros que não tinha transformação. Por isso que Pedro diz: arrepende-te. Tu está infiel de amargura, tu continua o mesmo homem, tu não é uma nova criatura, porque tu não tem transformação na tua vida. As pessoas que assim creem não têm parte no reino de Deus, não têm parte no ministério da igreja local, mesmo que frequente a igreja, não tem parte, porque não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque creem em Jesus Cristo como Salvador. 1 Tessalonicenses 2,13, pelo que também devo sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Então a palavra que eu digo que eu recebi, ela verdadeiramente, se eu recebi, vai transformar a minha vida. Ela vai operar no meu coração, dia a dia, ela vai me santificar, ela vai me preparar para que a minha fé possa ser fortalecida dia a dia, para que eu possa impactar a vida daqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, que tem uma crença artificial. O crer não causa efeito porque ele é superficial. E assim há muitos crentes que se dizem crentes que têm esse viver de Simão. Lucas 8,13, os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Na palavra do semeador, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre o solo que é o coração humano, ele fala a semente que foi jogada sobre as pedras. Ah, eu creio! Mas não tem raiz. Quando vem o primeiro vento de dificuldade, de provação, a pessoa foge. Crer superficial. Não aprofundou, não permitiu uma transformação verdadeira. Então o Senhor compara da mesma forma. Talvez nesse ano de 2025 que passou, nós tivemos muitas pessoas que chegaram, ouviram a palavra, gostaram. Quantas vezes ali atrás nós, muito boa a palavra, nunca mais voltaram. Crer superficial. Ou porque se dizem salvos e não querem se comprometer com o reino de Deus, ou porque realmente não querem aceitar a salvação em Jesus Cristo. Foi talvez todo o ano, talvez possa ser todo o ano de 2026, mas cabe a nós, irmãos, pregarmos o Evangelho, testemunharmos com a nossa vida que o crer é um crer verdadeiro, que a nossa fé é no Deus que dá a salvação. Quando a chapa esquenta, muitos fogem. Por quê? Porque não querem se comprometer com as coisas eternas. Desviam o seu caminho miserável diante de Deus, porque não houve efeito da palavra sobre as suas vidas. É duro, mas temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Por isso que as igrejas fundamentadas na palavra de Deus têm um número de membros muito pequeno e uma frequência muito pequena, porque a palavra ofende as pessoas, elas vêm uma vez e não voltam mais. Se nós tivéssemos todos que nos visitaram, que chegaram no ano de 2025, aqui nessa igreja, ouviram a palavra e tivessem suas vidas transformadas, nós não teríamos lugares aqui hoje. Mas não permitiram que a palavra
operasse em suas vidas, porque o crer deles era um crer superficial. Então, o crer de Daniel causou efeito na vida de Daniel e na vida dos outros. O crer superficial de Simão e aquele crer que Jesus Cristo fala lá na parábola do semeador não causa efeito na própria vida da pessoa e nem na vida dos outros. E por último, o crer artificial em Deus. Pessoas que creram no nome de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não confiava nessas pessoas, porque o Senhor sonda os corações. Então, o meu crer, se é artificial, eu posso enganar qualquer pessoa. Talvez a pessoa que esteja me vendo ou participando aqui possa pensar, mas será que esse camarada aí é crente? Será que verdadeiramente ele é transformado? A minha vida pode dizer isso. Mas se não dissesse a minha vida, né, Jesus Cristo sabe disso. Se eu sou realmente um servidor dele, um filho dele, porque aceitei ele como Salvador, ou eu sou um enganador, como há em muitas igrejas, enganadores que não têm um testemunho de vida. Pessoas que Jesus Cristo conhece, porque ele sabe a intenção de cada coração, ele sonda. João 2, 23 a 25. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazias, creram em seu nome. Mas, olha só, o mesmo Jesus não confiava nele. Imagina, Jesus Cristo presente nesse mundo, pregando a palavra, se mostrando como Salvador. Muitos creram, mas o mesmo Jesus não confiava nele, diz o versículo 24, porque todos ele conhecia o coração deles. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque bem sabia o que havia no homem. Então, muitas vezes, irmãos, os nossos milagres de vida, de fé, não vão impactar a vida das pessoas, mas nós precisamos ser constantes, porque o próprio Salvador não conseguiu convencer e converter todos os seus ouvintes de que ele era o Salvador do mundo. Então, um desafio muito maior para nós termos a fé no nosso Salvador, ficarmos firmes, para que nós possamos impactar a vida das pessoas. Nós devemos inspirar confiança, porque aqueles que creem artificialmente não inspiram confiança. Cristo sabia muito bem da natureza do homem, sabe, porque o homem é o mesmo lá no passado como é o mesmo hoje. E a prova da fé, ela é feita dia a dia na vida daquele que diz que crê, diante das circunstâncias adversas. Mateus 7, 21 a 23, nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque era um crer artificial. E ele conhecia isso desde o momento que a pessoa disse que queria ver como Salvador. Então o Senhor, ele é quem salva verdadeiramente. Uma pessoa pode parecer salva, pode parecer um crente, mas nunca ter feito uma decisão em Cristo Jesus. Dentro da igreja, separado eternamente de Deus, porque seu nome não está escrito no livro da vida. Fazendo as suas boas obras, talvez não salvo, fazendo obras melhores do que um salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque quer se justificar. Tem um crer artificial, mas quer se justificar. Nunca vos conheci, vai ser dito um dia. Mesmo que tenha passado a vida dentro da igreja, nunca vos conheci. Então, seguia a Cristo, mas tinha talvez algum interesse. Né? Em ganhar as bênçãos materiais, em ganhar um emprego, em ganhar um marido, uma esposa. Então estava dentro da igreja buscando algum interesse. E há muitas igrejas que pregam esse tipo de evangelho hoje, irmãos. Estão cheias. Pessoas que têm um crer artificial. Não impacta nem a sua vida, nem a vida de ninguém. Segundo Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Baor, que amou o prêmio da justiça. Aqui,
Deus escolheu Balaão para abençoar o povo de Israel. Ó, Balaão, tu vai abençoar o povo de Israel. Tá? Mas Balaque o contratou para amaldiçoar o povo de Israel. Então, promover a falsidade por motivos financeiros. Balaão se aproximou de Deus porque ele era um profeta do mal, mas ele se aproximou de Deus quando Balaque mandou chamar a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele consultou a Deus, ele se aproximou de Deus, porque havia uma oferta financeira para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E ele disse assim, não, veja, o crer artificial sabia que tem um Deus sobre Israel, né? Mas ele foi lá e consultou a Deus, quer dizer, foi lá tentar fazer uma barganha com Deus. Ó, o fulano ali, o Balaque, me mandou para mim amaldiçoar o povo, o que eu faço? Deus disse para ele, não vai. E aí ele despachou aqueles enviados de volta para Balaque. Aí Balaque voltou com aqueles enviados, dando muito mais recompensa para ele. Ele foi lá de novo e consultou a Deus, quer dizer, Deus, eu tenho que tirar uma vantagem disso aqui. Aí Deus vai com ele. Aí Deus foi. E a história, os irmãos conhecem. A jumenta acabou falando com ele e ele foi lá e abençoou. Então Deus escolheu um ímpio para abençoar o seu povo. Quer dizer, quantos ímpios tem dentro da igreja local na mesma condição de Balaão? Se aproximam de Deus por algum motivo, por alguma vantagem, mas não tem o crer verdadeiro, é um crer artificial. Números, capítulo 22 a 24, ele abençoou o povo, mas para te ver como ele era tão maldoso, ele depois fez com que os homens de Israel pecassem com as mulheres moabitas. Ele não conseguiu atingir o seu objetivo, amaldiçoando, ganhando dinheiro, mas ele fez com que o povo pecasse contra Deus lá em Baal-Peor, aonde os homens se deitaram com as mulheres moabitas. E houve uma praga e morreram mais de 14 mil. Um homem ímpio dentro da igreja, um homem ímpio dentro do povo de Deus é Balaão, se dizendo um homem de Deus. Deus usou um ímpio para abençoar, sim. Deus pode usar um ímpio? Pode, mas Ele quer usar a minha tia, irmã, como um servo dele para impactar as pessoas que precisam crer em Deus, que precisam crer em Jesus Cristo como Salvador. É por isso que Deus nos mantém aqui nesse mundo. Deus não tem prazer em lançar as pessoas no inferno, mas Ele vai dizer, apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, conforme 2 Pedro 3,9. Mas para isso, precisa abandonar a hipocrisia, precisa abandonar a arrogância, a máscara falsa e crer verdadeiramente em Jesus Cristo como Salvador, para que as tuas atitudes não te condenem, mesmo que a tua boca professe Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e em teu coração creres que Ele é o Salvador, tu serás salvo. É o que diz lá em Romanos 10, 9 e 10. Então não adianta o crer de boca, precisa vir de dentro do coração para ter uma vida transformada. João 6, 65, 66. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, não tiver concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com Ele. Abandonaram o Senhor Jesus Cristo porque tinham um crer superficial. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que não era aqueles que criam e que era o que havia de entregar. Então o Senhor conhece e sonda os corações. O efeito do crer na vida, na minha e na tua vida, aonde está? Conforme Daniel, nós vimos um crer profundo em Deus, uma vida que impactava a vida dele e que impactava a vida das pessoas que olhavam para a vida dele. Um crer, como de Simão, um crer superficial, que não impactou a vida dele. Ou um crer
artificial de João lá, capítulo 2, daqueles que seguiam o Salvador, que viram os milagres do Senhor, mas o Senhor conhecia o coração deles, que não tinham nem o crer e nem o testemunho de vida. Aonde tu te enquadra nessa manhã, seja presente, seja nos acompanhando pela internet. Mais uma vez o versículo, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebeste não como palavra de homem, mas como, segundo é a verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 1 Tessalonicenses 2, 13. Recebeu a palavra? Creu verdadeiramente como Daniel? Está crendo com os demônios? Está tendo um crer superficial dizendo que está seguindo Jesus Cristo, como aconteceu nos tempos do Senhor? Aonde tu te enquadra? Eu creio, irmão, que aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo como Salvador, tem um crer que quando chegar a dificuldade, quando chegar, como Daniel, o momento de entregar a vida para não negar sua fé, vai passar por essas provações e vai ficar na mão de Deus, fazendo a vontade de Deus, seja para morrer, seja para viver. É muito fácil dizer isso quando nós vivemos num país livre como o nosso, mas nós devemos nos preparar, porque um dia pode chegar da nossa liberdade de pregar a palavra, já temos dificuldades com palavras, com termos que usamos, que ficando gravado na internet podemos ser perseguidos por isso. Já temos, logo vai chegar a perseguição por abrir a porta da igreja e pregar o Evangelho. E qual vai ser a tua fé? Qual vai ser o teu crer no Deus de Daniel? Ou vai espalhar a rosca da embora? Sonda o teu coração. Hoje há necessidade de uma decisão. Se tu és salvo em Cristo Jesus e não tem sido fiel, demonstrando a tua fé, o teu crer com as tuas obras, o meu convite é para que tu te arrependa, que ore ao Senhor, peça para que Ele te perdoe o teu pecado, restabeleça a comunhão com Ele, para que tu possa ter um viver digno que impacte a vida das pessoas. Mas começa primeiro na tua vida. Deve impactar a tua vida primeiro, olhar o teu pecado, abandonar, confessar e viver para a glória de Deus. E aquele que nos acompanha pela internet ou está presente e não crê em Jesus Cristo, saiba que talvez hoje pode ser a última oportunidade que Deus te dá de crer em Deus. Se tem o crer dos demônios, que é superficial, ou o crer daqueles que se vê Jesus Cristo, que é artificial, o meu convite é para que tu possa nos procurar, nós vamos te mostrar na palavra de Deus como tu pode crer, como a palavra pode te transformar, como ela pode operar para que verdadeiramente tu possa crer. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18, 30. Confie no Senhor, entregue a tua vida a Jesus Cristo. É a maior decisão que tu pode fazer no presente tempo. Não te oferecemos vantagem, vai ter provação, vai ter dificuldade, vai, mas vai ter a presença do Espírito Santo de Deus te confortando, te conduzindo, porque hoje talvez tu viva com dificuldades, com aperto e não tem conforto, porque vive pelo teu bel prazer, pelas coisas que o mundo te oferece, a insegurança. Mas no Senhor tu tem esse alicerce, essa segurança, esse escudo contra o mal, que vai te dar a vitória. Então, assim como Daniel, faça a decisão certa. Seja salvo, seja incrédulo. Deus é soberano, Deus é onipotente, e a sua vontade ela vai permanecer até que o Senhor volte para levar o seu povo pelo arrebatamento ou pela morte física, que pode ser hoje. Mas se eu, salvo, morrer fisicamente hoje, eu estarei na presença de Deus. Mas tu, se não tens Jesus Cristo como Salvador, longe de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Rejeitasse o convite da salvação em Cristo Jesus que eu ofereci. Nos procure pessoalmente, pela internet, nós te mostramos como tu pode ter a vida transformada. Que o ano de 2026, para nós salvos, irmãos, possa ser um ano em que a nossa vida verdadeiramente, se não impactou em 25, mas nesse ano de 26 possa impactar as pessoas, nossos familiares, vizinhos, amigos, pessoas que nos odeiam, que nós possamos mostrar que confiamos em Deus. Amém?